Salve todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos glorificar esse Deus grande. É mais uma honra estar aqui levando a mensagem de Deus. Estamos capacitando aos poucos, conforme a vontade de Deus. E assim, quando nós abrimos a boca, Deus vai colocando palavra. E todos que estejam aqui vindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E vamos engrandecer esse nome de Deus. E vamos começar do princípio. E a palavra começa em Gênesis 2, a partir do 7. Gênesis 2, 7, do primeiro livro da Bíblia, que fala sobre a origem da humanidade. Então, quando nós falamos de origem, nós falamos de começo. É necessário, amém? Todos acharam, diga amém? Amém. E a palavra de Deus fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pode sentar glorificando a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra ter colocado, Senhor, no meu coração, na minha mente, no entendimento, Senhor. Que essa palavra seja direcionada para mim, que seja transbordada para todos os irmãos que se encontram presentes. Que eu venha, Senhor, com essa palavra como direção para pessoas, todos que estão aqui reunidos. E que não seja, Senhor, feita a minha vontade, mas a tua. Que eu venha diminuir, Senhor, para que tu possa crescer cada vez mais, Senhor. E assim eu te agradeço, Senhor, por essa rica palavra, em nome de Jesus. Amém? E quando nós iniciamos, deixa só um pouquinho. Amém. E quando nós iniciamos essa palavra, falando da origem, nós falamos do começo da Bíblia. Porque é interessante nós começar do princípio. Nem tudo que nós começamos, nós temos que começar do final. Por isso a Bíblia tem um começo, meio e fim. Porque é necessário a base, o começo. E essa noite nós se perguntamos onde está a nossa base. Tem que começar do princípio. Foi do princípio que Deus criou todas as coisas. E quando eu começo lendo aqui sobre a origem da humanidade, eu começo perguntando, como eu falei esse dia no grupo, mandei um áudio. Quando nós cair, quando nós pecar, quando nós errar, quando nós não sentir mais a presença de Deus, quando Deus começa a parar de falar com nós, quando você não sentir mais direção de vida, para onde nós temos que ir? Volta para a origem. Quando nós voltamos para a origem, Deus começa a falar novamente. Deus começa a andar contigo novamente. Deus começa a revelar coisas que Ele parou de revelar. Porque às vezes Deus está falando e tu está no caminho ao contrário. Tu saiu da origem. Então cada vez que nós saímos da origem de Deus, Deus para de falar. E quando nós queremos realmente ouvir novamente a voz de Deus, volta para o princípio, volta para a palavra, volta para a presença. Aqui é a origem. Onde seria a tua origem hoje? A casa de Deus. Onde é o jardim que Deus criou o homem? Hoje para mim é a igreja. Às vezes só mudou a questão geográfica, mas a palavra é a mesma. Deus falava com o homem no jardim. Deus fala com o homem na igreja. Deus caminhava com ele no jardim. Deus caminha com o homem na igreja. Deus revelava abrir os céus para o homem no jardim. E ele continua abrindo. Só mudou o ambiente, só mudou o lugar. Mas ele continua andando. Ele continua falando. Ele continua entregando bênção. Foi lá que ele soprou o fôlego de vida. Foi lá que ele falou contigo. E quando nós começamos a meditar profundamente nessa palavra, falei, Senhor, essa palavra que relata, fala sobre o fôlego de vida e fala sobre, através disso, o homem foi criado. Eu estava conversando com o Valdeirão ontem e falei, todos nós relatam que o homem, o primeiro milagre de Jesus foi feito através da água para o vinho. Mas quando nós começamos a colocar a trindade em um só, nós entramos diretamente em Deus. E nós vimos que o primeiro foi do pó para a carne. Então nós vamos feito aqui hoje atualmente de
pele, osso, couro, nervo, sangue. Mas quando nós voltamos para o princípio, nós vemos que nós foi feito do pó. E através disso nós foi feito de carne. Foi o primeiro milagre relatado de Deus na Bíblia. Então quer dizer que essa palavra, a ciência não relata. Ele mostra que nós foi feito como nós estamos vendo hoje. Mas eu pego para a base bíblica em relação a isso. Porque tudo aquilo que a ciência não tem como relatar, para mim é milagre. Tudo aquilo que a ciência duvida é milagre. Aqui tem muitos milagres. Todo mundo que hoje vem em busca de milagre essa noite é porque não se olhou no espelho. É porque não está olhando para o seu irmão ao seu lado. Porque todos que estão aqui é milagre. Não era para nós estar aqui, nós estamos. Às vezes nós entramos primeira vez na prisão e lá nós morremos. E hoje estamos aqui. Primeira vez entramos no mundo do tráfico e conseguimos sair e hoje estamos aqui. Tudo aquilo que a ciência fala é impossível, a Bíblia está dizendo que é possível. Relata. Eu coloco o exemplo do nosso pastor. A ciência fala, é impossível o homem sair do crack de um dia para o outro. Precisa de tratamento, acompanhamento, libertação, muitas coisas. Ele foi liberto de um dia para o outro, como ele me falou. Então a palavra de Deus fala o quê? Milagre para a ciência é impossível. Valdeone, é impossível colocar uma mão e falar, sai em nome de Jesus. Sai os demônios. Com a palavra, a ciência relata que é impossível. Precisa de muito tratamento, mas só em nome de Jesus sai. É impossível através de um louvor. Almas que estão com ansiedade e depressão se acalmar. Porque precisa de tratamento, comprimido, acompanhamento. Mas é porque ainda não conheceu a igreja RVPA. Ainda não conheceu o Michele louvando em nome de Jesus. Que as almas começam a se deitar na presença de Deus. Então para mim tudo aquilo que a ciência não tem solução, para Deus e para nós cristãos é milagre. Então se essa noite você vem em busca de milagre, volta para a tua origem, volta para o princípio, volta para o pó, volta para a palavra, porque foi lá que tu foi feito. Então quando tu nasceu, tu já nasceu como um milagre. E quando eu pego essa base, milagre, Deus precisa usar vasos para fazer mais milagres. Deus precisa usar pessoas para usar para mais pessoas. Porque quando eu estou aqui em cima, muitas pessoas pensam que aqui é vaso de ouro, que vai aqui para cima quando é ungido a pastor. Mas não, para subir aqui em cima, varão, tem que ser vaso de barro. Precisa ser lapidado todos os dias. Precisa ser refeito, quebrado, porque ele é a cabeça. Muitas pessoas estão aqui embaixo e querem ser vaso de ouro. E quando pessoas estão querendo essa noite ser vaso de ouro, nunca vai permitir ser refeito. Nunca vai ser permitido ser cheio. Nunca vai ser permitido ser lapidado. Porque vai estar se gloriando porque já é vaso de ouro. E quando é vaso de ouro na presença de Deus, Deus não usa mais. Porque ele não vai permitir ser tocado pelo Deus. É forte, não. Mas quando tu vem para a presença, vem para o pó, vem para o barro, toda vez tu está disponível para Deus te quebrar e para Deus te usar. Então toda vez que tu se humilha na presença de Deus, Deus vai te usar cada vez mais. Cada vez que tu permite ser barro, ser pó da terra, Deus vai te usar e vai fazer milagre através de tua vida. Cada vez mais. Então essa noite, não brinca com as palavras de Deus. Não permite ser fariseu. Seja vaso de Deus. Como assim fariseu? Fariseu fazia para todos verem. Mas quem é crente faz para Deus. Quem é crente verdadeiro não brinca com a palavra, porque a palavra é santa. Eles oram para todo mundo ver, mas quem é cego ora no oculto para Deus. Porque ele tem intimidade. Aquele que tem intimidade não ora para ninguém ver, ele ora no segredo. Eu falei para o varão, quando Deus ia para a obra, ele falava, eu vou orar para os demônios sair. Porque eu te falei, antes de Deus ir, ele já orava. Antes de Deus entrar na batalha, ele já estava preparado. Porque quem vai para a batalha despreparado perde a guerra. Mas quem já vai para a batalha com espada já vai com vitória.
Isso quer dizer o que, irmão? Que Jesus não orava quando chegava o enfermo. Ele orava antes de ir para a batalha. Por isso sempre tinha vitória de Deus. Sempre tinha livramento de Deus. Ele falava, saia. Porque ele já vinha preparado. O que eu falei para os irmãos ontem que estavam lá no culto foi maravilhoso. Quando você for para a igreja, não vá desarmado. Às vezes não vá para a igreja que a igreja pegue fogo em você. Não vá para a igreja esperando que a igreja te aqueça. Antes de ir, vá em oração. Vá no seu quarto e como fala na palavra, se encha da presença de Deus, para quando tu chegar no culto, tu venha pegando fogo. Que tu esquenta o irmão que está do teu lado. Não espere a igreja te esquentar. Chegue esquentando o corpo que está aqui. Então saia com essa posse. É coisas reveladas do céu que eu estou te entregando nessa noite. É vasos que estão rachados, mas Deus ainda te quer, porque é vaso de barro. Eita, agora eu sei louvar, agora eu sei pregar, agora eu sei expulsar demônios, eu sou vaso de ouro. Eu quero ser colocado na vitrine, para ser exposto, para todo mundo ver o que Deus fez. Jamais. Aquele que vem para cá tem que ser igual Jesus, tem que descer e lavar o pé de todos, para ser cada vez mais glorificado. Quem sobe aqui em cima tem que servir mais, o cargo é maior, tem que ser vaso, tem que ser barro. Isso que está acontecendo com o Evangelho. Quando o irmão Diego me entregou a Bíblia, o peso foi tão grande. Quando eu abri a palavra de Deus, eu falei, meu Deus, Evangelho de fariseus. Eu falei a ele, olha a palavra que Deus me entregou pela primeira mensagem que eu abri a mensagem. Quando eu abri a Bíblia, tinha essa mensagem. E é o que se encontra em igrejas hoje. Não falo aqui de modo geral, mas em um contexto completo. Todas as igrejas querem pregar o Evangelho cobrando benefícios. Isso é amor? Você está levando o Evangelho com amor? Não. Porque quando nós fazemos algo com amor, nós não queremos preço. Nós queremos recompensa do céu. Porque pessoas que estão pedindo recompensa para levar o Evangelho é fariseu. Mas pessoas que realmente têm amor do Evangelho é sem condições. É passando fome. É com apenas uma roupa. É apenas com a Bíblia pequenininha. Mas é cheio da palavra. É cheio do Evangelho. É cheio das graças de Deus. Não precisa de transporte. Não precisa de condições. Não precisa de roupa do ano. Só precisa ser alimentado da palavra para levar o Evangelho por onde tu for. E às vezes tira do bolso para ir levar o Evangelho. Porque isso que é pregar o Evangelho para toda criatura. E no dia que tu não vir para o culto, como vai levar o Evangelho? Eu e Diego no domingo nós não veio. Eu falei, Diego, eu esqueci minha Bíblia contigo. Traz até mim. E quando ele trouxe, um casal de bêbados estava esperando eu na porta. Quando ele me entregou a palavra, a Bíblia, eu abri e falou, me dá uma mensagem de Deus. Eu falei, Diego, às vezes nós não vai para o culto, mas o culto está em nós. Onde nós está, o culto está em nós. E a mensagem ontem que eu repito hoje aqui, igual o Rodeão repetiu, porque Deus ainda quer falar com a igreja. E eu quero falar, sábado é culto de quem, varão? Avivamento. Precisa chegar sábado para a igreja avivar? A igreja precisa avivar de hoje. Para quando chega lá, a igreja já está pegando fogo. Não espere o pregador vir para avivar você, não. Aviva de hoje, porque Deus já está presente. Não espera Deus voltar. Não espera ele deita. Ele vai vir para avivar a igreja, não. Se aviva hoje, para quando ele chegar, tu já está avivado. O que seria avivamento? Era todo mundo fechar a brecha, se consertar e se consagrar. Avivamento não é ele chegar, avivar a igreja e no outro dia tu ficar desconcertado. Avivamento no Brasil que vai haver, eu creio também nessa igreja. Avivamento é todo mundo fazer conforme está escrito na palavra. Parar de ser crente, fariseu e ser crente adorador, ser crente fiel, ser crente barro, ser crente vaso, ser crente pó da terra, como está escrito na palavra de Deus. Então isso que a igreja precisa se concentrar. Não espere pessoas trazer o maná para ti, porque Deus já está te entregando todo santo dia o maná dele. Nós precisamos todo dia pegar um pouquinho do maná. Sabe por que Deus fala? Não deixe o maná para o outro dia, porque se estraga.
Porque a palavra de Deus precisa ser usada todos os dias. É igual o maná. Se tu usar para o outro dia, esperar o outro dia, esperar o melhor momento, a palavra já pode estar, não pode ser mais a mesma. Às vezes você não pode ser mais o mesmo. Às vezes essa palavra não vai servir mais, porque às vezes nem tu mais vai estar aqui. Imagina a palavra. Então o maná que Deus te entrega essa noite, usa ela hoje. Hoje o maná que Deus te entrega, come hoje, porque amanhã, se tu deixar para amanhã, é porque tu não está confiando em Deus. Se tu está não confiando em Deus, tu não é um crente convertido. Desculpa falar, mas precisa ser dito. E quando eu leio nesse texto geral, ainda em Gênesis, começando no 2, no 16 e 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente dela, comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Deus, quando deu essa ordem a Adão, preste bem atenção, quando Deus deu essa ordem a Adão, sua mulher Eva, que foi criada através da costela dele, ainda não tinha sido criada. Vou repetir. Quando Deus deu essa ordem a Adão, sua mulher Eva ainda não tinha sido criada. O que isso quer dizer? Quando Deus dá uma ordem para você, é exclusivamente para você. Quando tu errar, não tenta buscar erro em outras pessoas, porque Deus falou contigo, então é contigo. E o que ele fez? Senhor, foi a mulher que tu me deste, mas a ordem que Deus deu foi para ele. Então não tente buscar pessoas essa noite para o teu erro, porque tu caiu, porque tu está de mal com o teu relacionamento, tu está mal com Deus. Não busca desculpas para o teu erro, porque aqui eu vejo no contexto geral que Adão procurou pessoas para culpar, pessoas para falar: olha, foi através dessa pessoa que eu errei, foi a pessoa que tu me deste, foi o fruto que tu colocaste próximo de mim que eu fiz o pecado. Mas ele te deu uma ordem, ele falou: não vai e não peca mais, e no outro dia tu vai lá e peca. Então tu não está sendo fiel à palavra de Deus. Mas eu me pergunto no contexto geral: Senhor, mas por que tu deixou tão próximo o fruto daquelas pessoas, sabendo que ele poderia cair? Sabia que ele às vezes ia colocar pessoas com a serpente que ia enganar eles, porque às vezes Deus deixa coisas próximas para ele ver a intimidade, a obediência que tu tem com ele. Nem tudo que ele deixa próximo de tu é para tu desfrutar, é para ele ver a intimidade da obediência que tu tem do pai para o filho. E às vezes tem coisas que tu fala, Deus sabe de todas as coisas, mas ele te capacita. Tu sabe que no fim da cidade lá vende drogas, mas ele fala: mas não compres. Tu sabe que no meio da cidade tem um cabaré, coisa de prostituição, mas vai lá e não entra. Tu sabe que lá perto da tua casa tem um bar, mas vai lá e não passa. Tu sabe que no teu celular tem coisa de prostituição, coisa que vai te levar a pecar, mas vai lá e não acessa. Deus te entregou uma ordem, mas nem todos estão de acordo. Nem todos vão servir o que a palavra está pedindo. Deus deu uma ordem do princípio. Toda noite tu fala: Deus fala comigo. Deus falou já uma vez, Deus já falou a segunda, Deus falou no Novo e no Velho Testamento. Ele precisa falar mais? Não, só precisa tu ler e obedecer. Mas toda noite tu quer vir para o culto e falar: Deus fala comigo, senão eu vou largar o Evangelho. Quantas vezes tu viu Jesus reclamar e falando: eu vou largar esse povo porque ninguém presta? Nunca tu viu Deus falar, Jesus falar: não, esse povo não presta, então vou largar, todo vai para o inferno, porque ninguém merece a minha santidade. Tu não vê Jesus fazer isso, mas às vezes tu vê teu irmão fazendo. Tu vê o teu irmão pecando e não vai lá e repreende, porque a palavra de Deus fala: quando tu vê o teu irmão em pecado, se tu não for repreender, tu vai pagar o mesmo preço que ele.
Então é o seguinte, irmão. Às vezes é necessário falar uma vez. E se ele não obedecer, é ele e Deus. Mas faça o que Deus colocou no teu coração. Faça conforme está escrito na palavra. Se ele não gostou, como o pastor fala, falou e não se agradou, lamento, mas Jesus era sempre, o pessoal queria meter pau, pedra, era endemoniado. Então, se no dia eu pregar e todo mundo não bater palma, eu falar, Senhor, eu estou no caminho certo. Se eu sair daqui apredejado e falar, Senhor, eu estou no caminho certo, é porque eu estou levando um evangelho de verdade, não de mentiras. Então cada vez que eu levar o evangelho e todo mundo não gostar, é porque todo mundo está em pecado. É porque ninguém quer seguir o que está escrito. E quando eu medito mais um pouco, eu estou quase no final. Porque um pouco com Deus é muito. E para quem os bons entendedores da palavra, vai pegar o que eu estou dizendo. E eu relato, o Pai voltou. Quando o próprio Deus estava rodeando a terra, estava ali passeando sobre as águas, ele saiu do trono e veio para a terra. E ele começou a falar, haja. E começou as coisas a acontecer. Haja luz, haja terra, haja água, haja os mares. E começou a fazer todas as coisas. No haja. E ele estava na terra. E quando ele voltou para o trono, todas as coisas já estavam prontas. Ele volta para a terra e pega, como está escrito no princípio, pega o pó e transforma o ser vivente semelhante a ele. Toda vez que Deus volta, algo acontece. E quando ele volta novamente, ele voltou para pagar um certo preço, algo que ninguém poderia pagar. Ele saiu do seu trono novamente, seu lugar santo, para falar, eu vou lá como sacrifício pelo meu povo. E quando ele desceu, ele foi para a cruz, pelo meio do seu pecado, e tudo aquilo que tinha em pecado, acabou ali. Ele voltou novamente. E ele falou ainda mais, eu vou, mas eu volto. Ele falou que quando voltar, vai levar a igreja por completo. Então a palavra de Deus fala, toda vez que Deus, o Pai, volta, algo acontece. Mas quando o Filho volta, algo também acontece. Nós vemos como o filho pródigo. Quando ele voltou, é porque ele estava em pecado. Quando o filho voltou para casa, é porque ele perdeu tudo. Quando o filho voltou, é porque ele não estava em comunhão mais com Deus. Então toda vez que o filho volta para casa, é porque está precisando de algo. Mas Deus permite ele voltar. E quando ele volta naquele momento, o pai já estava esperando, mesmo sabendo que ele tinha perdido tudo, mesmo sabendo que ele estava em pecado. Mas Deus sempre está com a porta aberta para aqueles que se arrependem. E quando o filho volta, é o seguinte, ainda tem recomeço, ainda tem libertação, ainda tem bênção. Porque quando ele volta, o pai não desprezou. Filho, toma roupas, toma as vestes novas, toma anel de ouro, toma o melhor banquete. Porque quando tu volta para a casa de Deus, se arrepende, ele está te esperando com o melhor. Então essa noite é o seguinte, volta para a tua origem se tu está distante de Deus. Volta para casa novamente que ele vai começar a falar contigo. Volta novamente que é lá que ele vai soprar o fôlego de vida na tua vida. Para as coisas começarem a acontecer. Então jamais. Sabe por que também às vezes os irmãos não querem voltar para casa? Às vezes tem medo de se arrepender. Porque a palavra de Deus falou. Quando ele voltou, o irmão ficou com ciúme, ficou com inveja. Isso quer dizer o quê? Que quando os irmãos pegam e voltam para a igreja, o irmão que está dizendo que é crente, vai lá e critica, vai lá e joga pedras. Isso, cadê o evangelho, cadê o amor? Mas é simples, volte, porque o principal que é o Pai está te esperando. Ele está te esperando com certo banquete, ele está te esperando com veste nova, com aliança, tira, coloca percatas de couro no teu pé e te coloca na melhor mesa, onde todos irmãos, às vezes não é necessário estar, mas está porque ainda é filho. Todo aquele que é filho tem direito de sentar na mesa. Mas tem uma coisa, às vezes vai passar a raiva dele, às vezes vai passar, sabe por que vai passar a raiva certo tempo? Porque ainda ele não passou o que tu passou. Quando ele passar a dor que tu está passando, ele vai se colocar. Eu sei a dor que ele passou, agora
quando o meu próximo irmão cair, você tem o que fazer. Então é necessário tu cair, às vezes, para tu sentir a dor do próximo. Porque às vezes tu está criticando demais o teu irmão, porque tu não sabe o peso que ele está carregando. E às vezes tu não se coloca no lugar dele. E quando tu se coloca, tu vê o quanto é difícil carregar o fardo que ele está carregando. E para finalizar, eu coloco no ministério, quando Deus desce a cruz. Ele desce a cruz. E tinha três pessoas na cruz. Mas o que eu entendi quando Deus começou a me revelar, falei, Senhor, nesse momento de cruz, tem 3 pessoas, tu está no meio. Mas não importa o lado de Jesus esteja, mas ele estava ali naquele momento de cruz. E naquele momento, muitas pessoas falam, jamais olha para trás, porque lá atrás está o teu passado. Porque a palavra de Deus fala que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Mas é necessário quando tu está na cruz, tu olhar para trás. Porque quando ela olhou para trás e ela ficou paralisada e colocou uma estátua, é porque ela estava em busca de algo carnal. E quando nós estamos em busca de algo carnal, tu vai se paralisar. Mas quando tu estiver numa cruz, tu pode sim olhar para trás. Porque quando tu olhar, tu vai se arrepender. Quando tu olhar para trás, tu vai buscar algo, mas que seja arrependimento. Foi isso que um dos ladrões fizeram no momento de cruz. Eles olharam para trás. Um não olhou, mas o outro foi necessário olhar. E quando tu pecar, é necessário tu olhar para trás, para tu ver onde tu olhou, tu voltar para a origem e Deus falar contigo novamente. Mas ainda, quando ele olha, você tem que buscar algo espiritual. Se tu for buscar algo carnal, tu vai se paralisar e vai ficar lá parado. Tu não vai ouvir mais a voz de Deus, porque tu se paralisou nas bênçãos carnais. É necessário também olhar para o lado. Às vezes tem pastor falando, não olha para o lado. Mas às vezes tem pessoas que nós pegamos como exemplo. Eu sei que o alvo é Cristo, mas tem pessoas que Deus está falando e tu não está dando ouvido. Um dos ladrões olhou para o lado. Sabe por que ele olhou para o lado? Porque do lado estava a salvação. Então é necessário tu olhar para o lado, porque é do lado às vezes que está a tua salvação e tu está rejeitando. Mas tem uns, só um que olhou para o céu, porque era de lá que ele iria. Era de lá que ele tinha responsabilidade, era lá que ele tinha comunhão. Só ele olhou para cima e falou, Pai, eu estou aqui presente, eu estou aqui como sacrifício para todo esse povo. Então eu vou pagar o preço. Eu não vou entregar esses 2 aqui em tuas mãos como sacrifício. Se eu permitir descer, o verbo se fez carne, foi por isso. Como fala lá em João 1. Quando o verbo se fez carne, foi para acontecer isso. Foi para ele estar na cruz. Ele não procurou pessoas como sacrifício. Ele se fez sacrifício. Então se um dia tu quer pagar o preço do outro, se outro dia tu está vendo que teu irmão está errado, não busca pessoas para pagar o preço dele. Vai lá e faz como sacrifício. E faz jejum, faz oração pela vida dele. É isso que está faltando nas igrejas hoje. Pessoas pagar preço por outras pessoas. Pessoas que estão abrindo a boca como fariseu, estão julgando o irmão em vez de pagar preço por ele. É no teu quarto que as coisas acontecem. Onde tinha poucas pessoas no culto da Coab 2, mas o culto foi tão avivado que a presença de Deus foi tremenda. Sabe por quê? Porque não precisa de muitas pessoas. Quando nós precisamos de muitas pessoas para levar o Evangelho, é porque na intimidade tu não está tendo com Deus. Como assim? Tu não está tendo um a um com Deus. Quando nós estamos um a um no quarto, em oração, em jejum, meditando e buscando a face do Senhor, tu não precisa de multidões para pregar o Evangelho. Se tiver 1 ou 2, tu está lá pregando com a mesma intensidade que tu prega no teu quarto. Porque é no teu quarto que te revela. Então às vezes tu está querendo multidões. Multidões às vezes é inchaço de igreja, mas não é avivamento. Às vezes vai vir muitas pessoas passando para cá para esperar o culto de avivamento, mas às vezes não está sendo avivado em casa. Às vezes vai sair daqui do culto do mesmo jeito, porque avivamento é de dentro. Não espera pessoas te preencher, porque quem te preenche é apenas Jesus, é apenas a palavra de Deus que vai
tu quer ser preenchido, é apenas a palavra. Então vamos ficar todos em pé para eu fazer uma breve oração. E eu faço sempre como eu faço com todos os cultos que eu prego. Atos fala que o Espírito já desceu. Então não precisa nós clamar para o Espírito descer, porque ele já está entre o meio de nós. Ele já está em uns, mas não está em outros. Mas aquele que essa noite estiver com os olhos presente, está com os olhos na palavra, está realmente limpo no coração, e for digno de ser batizado, for digno de receber algo de Deus, for digno de estar realmente conectado com Deus, nessa semana, nesse dia, vai ser preenchido pelo Espírito Santo, vai ser preenchido em línguas estranhas, vai ser preenchido de dons que estavam travados na tua vida, vai ser preenchido de renovo, vai ser preenchido da palavra, mas tem que estar limpo de coração agora. Se você tiver, tu vai estar recebendo, porque tu sabe que essa palavra é para ti. Amém? Então, quem não tiver um pá, pegue na mão do irmão que estiver próximo de ti, e vamos interceder até a glória descer. Às vezes o irmão ora tanto e para, sabe por quê? Não, o importante não é a tua voz chegar no trono, é a voz de Deus descer até ti. Glória a Deus. Então pega na mão com intensidade. Chega então, chega pra cá, chega. Se não tiver, pega na minha. Chega aqui, ó. Aqui é 2 presbíteros em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha teu coração. Não, abre teu coração, fecha teus olhos. E às vezes é necessário nós se fechar de coisas que nós estamos pensando nesse exato momento. Às vezes nós estamos no culto, mas às vezes o nosso coração está distante, nossa mente está distante. Então foca essa noite apenas no céu. Entrega a Deus hoje como sacrifício a tua vida. E assim vamos orar até a presença de Deus descer. Não deixe o Espírito Santo que está dentro de ti parado. Deixe que ele se movimente. Deixe que ele transborde na vida do próximo. Oh Senhor, te faço presente aqui, Senhor, como sacrifício vivo. Senhor, hoje aqui, Senhor, te encontro. Eu quero, Senhor, a tua glória no meio da tua igreja. Oh Senhor, soberano Deus. Tu sabe o que esse povo passa. Tu sabe o que nós precisamos. Senhor, vem descendo, Senhor, como fogo. O Espírito Santo que está do lado. Oh Deus, vem presente, Senhor.
seja liberto. Assim como o Senhor fez, a tua palavra. Naquele sinal. Nós temos que lutar por mim. É o que nós fomos. Porque estamos próximos de vivermos. Maior de Deus. O arrebatamento, a volta do teu filho. Nos fortalece. Para que nós possamos estar prontos no dia da tua chegada. Encha aqui, Deus. Glória a Deus. Recebe em nome de Jesus. Que o nosso esteja inclinado à tua vontade. Em nome de Jesus. Que nós possamos caminhar de acordo com a tua vontade. Fortalece os nossos pés, as nossas mãos. Quem recebeu o nome de Jesus? Quem recebeu o nome de Jesus? E a mensagem mais importante que tem hoje, essa noite, é o seguinte. Ele falou antes de acontecer o sábado passado. Foi numa sexta-feira. Ele falou: fala ao meu povo que não deixa o culto acabar. Aleluia. Não deixa essa noite o culto acabar na tua casa. Antes disso, saia daqui com um culto no seu coração. Saia daqui, onde tu passar, deixa o rastro do Evangelho. Onde tu passar, faça culto se não tiver. Se na tua casa tiver contenda, chega como teu culto e aviva a tua casa. Chega novamente no culto, pega a praça e volta novamente. Mas a mensagem é o seguinte: não deixa o culto acabar até a vinda de Cristo. Não guarda a tua fé. Vai para a guerra e guerreia. E assim eu agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim todos oremos, o pastor